Eu ainda lembro do som da chuva batendo no capô do carro, enquanto minha filha dormia enrolada em uma manta que já começava a desfiar nas pontas. Era madrugada. Eu não tinha mais para onde ir. Não havia telefone para ligar, nem voz que eu quisesse ouvir. A única que me chamava de mãe naquela noite era aquela criaturinha nos meus braços. E, por algum motivo que só uma mãe entenderia, aquilo era tudo que eu precisava para não enlouquecer. Tudo começou um ano antes, no jantar em que eu deveria anunciar uma das maiores bênçãos da minha vida. Eu estava grávida. Tinha 24 anos, recém-formada, e carregava dentro de mim uma vida. Esperava, sinceramente, que houvesse algum resquício de amor naquela casa capaz de me abraçar. Que tolice! Minha mãe me olhou como se eu tivesse cuspido na comida dela. Você não sabe nem dizer quem é o pai? Uma mãe solteira como você é uma vergonha para esta família. Eu me encolhi na cadeira, tentando entender onde foi que perdi o direito de ser filha. Minha voz saiu trêmula, quase um sussurro. Mãe, eu estou tentando fazer tudo certo. Certo? Ela gritou, cortando minhas palavras no ar, certo seria você casar primeiro. Certo seria não trazer mais um bastardo para esta casa. Você quer que eu cuide dele? Que eu sustente os seus erros? Minha irmã, sentada à mesa com um copo de vinho e a eterna pose de superioridade, soltou uma risada seca. Vá para um abrigo. Você se encaixaria perfeitamente. Naquela noite, fui expulsa com uma sacola nas mãos e uma barriga de 6 meses. Nenhum centavo. Nenhuma boa sorte. Nem sequer um olhar humano. Apenas portas fechadas e corações selados. Fiquei em um abrigo por 3 dias. Depois, uma mulher me indicou um quarto para alugar nos fundos de uma casa velha. Era pequeno, mofado, com uma cama torta e um fogão que cuspia faíscas. Mas era o que eu podia pagar com os poucos trocados de um trabalho como caixa de supermercado, um emprego que me deixava em pé durante horas com os pés inchados e dores que subiam pelo corpo como facas. Quando Laura nasceu, eu pensei que minha dor diminuiria. Mas o mundo não ficou mais leve só porque eu agora carregava outro coração fora do meu corpo. Pelo contrário. Tudo ficou mais difícil. Ela chorava de fome. Chorava de frio. Chorava de cólica. E eu chorava com ela, com o peito doendo de leite, com os olhos ardendo de sono e com a alma esmagada por um silêncio que só as mães rejeitadas conhecem. Eu era tudo para ela. E, ao mesmo tempo, não era nada para o resto do mundo. Minha mãe não ligou. Nem para saber se a neta estava viva. Minha irmã postava fotos nas redes sociais como se fosse uma princesa de comercial de margarina. Cafés da manhã, viagens, festas. Nenhuma legenda dizia minha sobrinha nasceu. Nenhuma foto do rostinho da minha filha. Para elas, Laura nunca existiu. Eu também não. Os meses se arrastaram. Eu troquei fraldas com jornal quando o dinheiro acabou. Usei camisetas velhas como panos de limpeza. Tive dias em que fingi estar com gripe só para Laura comer a última bolacha. Meu corpo ficou magro, minhas olheiras roxas. Mas meus olhos, eles nunca deixaram de olhar para minha filha como se ela fosse tudo que me restava, e era. Houve uma noite em especial. Estávamos sem luz. Um raio atingiu o transformador da rua e ficamos no escuro. Sentei no chão, com Laura no colo, e comecei a cantar para ela. Mesmo sem melodia. Mesmo sem voz. Apenas um som saindo do fundo de uma mulher despedaçada. E ela, com olhos brilhantes como estrelas, sorriu. Aquele sorriso me quebrou. Chorei baixinho, sem querer acordá-la. Pensei em tudo que minha mãe disse. Em tudo que eu perdi. E me perguntei se algum dia aquela criança teria orgulho de mim. Se ela cresceria me vendo como alguém forte, ou se apenas herdaria minha dor. Na manhã seguinte, fui trabalhar com febre. Tive um colapso no caixa, desmaiei entre o pagamento de uma compra e a entrega do troco. Acordei no hospital. Laura estava com uma vizinha. E, pela primeira vez, pensei em desistir. Mas então, a médica entrou. Uma mulher de uns 50 anos, cabelos presos, olhos firmes. Ela me olhou como ninguém olhava há muito tempo. Você é mãe solteira, não é?
Assenti em silêncio, pronta para mais um julgamento. Mas ela apenas disse: Você é forte. Mais do que imagina. Eu também fui. E minha filha hoje é engenheira. Você vai sair dessa. Vai conseguir. Eu não lembro de ter chorado tanto em toda a minha vida. Não pelas palavras em si, mas por finalmente ouvir algo que me devolvia um pouco de dignidade. Voltei para o quartinho determinada. Comecei a vender doces no trabalho, fiz bicos limpando escadas, lavando carros. Dormia 3 horas por noite. Laura foi crescendo. Aprendeu a sorrir antes de engatinhar. Era como se ela me dissesse que tudo valia a pena. Que tudo aquilo tinha um sentido. E então, um ano depois, naquela mesma porta onde eu costumava pendurar sacolas de pão, bateu um policial. Meu coração disparou. Senhora Juliana dos Santos? Ele perguntou, com um papel em mãos. Sim, respondi, abraçando Laura com força. Ele respirou fundo. A senhora precisa voltar para sua casa imediatamente. É uma emergência. Minha garganta secou. Que casa? Ele me olhou sério. A casa dos seus pais. O nome deles me causava náusea. Eu não queria saber. Não queria ouvir. Mas algo no tom dele me fez estremecer. O que aconteceu? Ele hesitou, depois soltou. Sua irmã está presa. Sua mãe está em estado grave. E só você pode resolver o que ficou para trás. Eu não respondi. Não naquele momento. Apenas olhei para Laura, que brincava com os dedos, alheia ao caos que sempre nos cercou. Eu respirei fundo. E pensei, talvez esteja na hora de voltar. Mas não para pedir desculpas. Desta vez, eu voltaria com um nome. E com uma filha que carregava a força de todas as mulheres que foram tratadas como lixo. O carro da polícia era velho, o estofado estava rasgado e o cheiro de cigarro impregnava o tecido, mas nada disso me incomodava. O que me sufocava mesmo era o que vinha pela frente. Minha mãe. Minha irmã. Aquele lugar que eu tinha jurado nunca mais pisar. Só que agora não era mais uma escolha. Era uma convocação. Preciso deixar minha filha com alguém, murmurei ao policial, apertando a mãozinha de Laura, que brincava com um botão do meu casaco como se tudo fosse apenas um passeio. Ele assentiu. Podemos levá-la a uma unidade da assistência, ou se tiver alguém de confiança. Confiança. Que palavra estranha na minha boca. Eu não tinha ninguém. Não mais. Então engoli o orgulho e pedi para parar na casa da dona Marlene, a vizinha que às vezes me dava arroz quando o leite acabava. Ela recebeu Laura com aquele olhar de vó que minha mãe nunca teve. Acolheu sem perguntas. Me abraçou com firmeza, como quem conhece a dor de uma mulher que carrega o mundo nas costas. Volte. Resolva o que tiver que resolver. Mas volte inteira, minha filha. Não se deixe queimar por quem já está em cinzas. Assenti. Mas a verdade? Eu já estava em brasa viva desde o dia em que fui chutada com um bebê no ventre. O que restava agora era transformar cada faísca em incêndio. A porta da casa dos meus pais estava entreaberta quando chegamos. Nenhum portão. Nenhum alarme. Nenhuma tranca. Ironia, vindo de quem me trancou para fora com tanta crueldade. O policial fez um gesto para que eu entrasse sozinha. Você vai entender quando vir com seus próprios olhos. Respirei fundo. O ar ali era pesado, abafado, como se a própria casa lembrasse das palavras nojentas que já saíram daquelas paredes. Entrei devagar. O chão ainda rangia nos mesmos lugares. A luz piscava, e o cheiro de desinfetante tentava, em vão, encobrir algo mais podre. Minha mãe estava no sofá, pálida. A magreza dava destaque aos ossos da face. Um balão de oxigênio repousava ao lado dela, e seu peito subia e descia com dificuldade. Ela me viu. Por um segundo, pensei que fosse desmaiar de susto. Mas o que veio foi pior, ela revirou os olhos e virou o rosto. Nem em estado crítico conseguiu fingir um arrependimento. Então você veio, disse, com a voz arrastada. Como uma abutre esperando a carniça. Não.
Vim porque a polícia me obrigou. Ela riu, mas tossiu em seguida. Uma tosse feia, profunda, que fazia o corpo dela tremer inteiro. Fique à vontade. A casa é sua agora, não é? A filha bastarda voltou como herdeira. Ignorei. Fui até a cozinha, onde tudo estava revirado. Garrafas quebradas. Panelas queimadas. E uma carta da Receita Federal em cima da mesa. Dívidas. Muitas. Empréstimos em nome de todos os membros da família. Inclusive no meu. O que aconteceu aqui? Perguntei, voltando à sala. Minha mãe fechou os olhos, cansada. Irritada. Sua irmã. Aquela estúpida. Onde ela está? Na cadeia. Por quê? Ela olhou para mim com uma expressão de desprezo que resistia até mesmo à dor. Você quer saber agora? Depois de desaparecer por um ano? Ah, vá à merda, Juliana. Por um segundo, considerei ir embora. Deixar que apodrecesse no caos que criaram. Mas então vi uma pasta jogada no chão, próxima ao rack da sala. Me abaixei, abri. Dentro, uma série de documentos. Títulos de propriedade, papéis do banco, contratos falsificados, todos com a assinatura da minha irmã. E, em alguns deles, minha assinatura falsificada. Ela me envolveu em fraude? Perguntei, segurando a pasta como se fosse uma bomba. Você não queria fazer parte da família? Agora faz. Assuma sua parte da desgraça. A raiva subiu como uma onda. Mas engoli a vontade de gritar. Era cedo. Ainda havia mais para descobrir. Por que ela falsificou meu nome? Para comprar um carro. Depois uma viagem. Depois uma reforma. Acha que essa casa pintada foi milagre? Vocês sabiam? Minha mãe deu um sorriso torto, cruel. Sabíamos. Mas ela disse que daria um jeito. E afinal, você estava por aí, né? Se sumiu, não pode reclamar. Eu me sentei. O coração batia tão forte que doía. E agora? Ela está presa e eu fico com o prejuízo? Fique com o que quiser, ela sussurrou. Só não fique aqui. Você e sua filha maldita nunca foram bem-vindas. Aquelas palavras, ditas por uma mulher à beira da morte, não me feriram. Não mais. Elas apenas selaram o que eu já sabia: minha mãe nunca me amou. E nem tentaria no último suspiro. Fui ao quarto da minha irmã. Estava uma bagunça. Roupas espalhadas, maquiagem quebrada, malas abertas. Mas em meio ao caos, um notebook. Liguei. A senha era o nome da minha mãe. É claro. E lá estavam os e-mails. As conversas. As transferências. Os nomes dos laranjas. Os contatos com agiotas. E, por fim, uma mensagem. Se eu for presa, diga a Juliana que foi culpa dela. Ela nunca serviu para nada mesmo. Agora que sirva como escudo. Fechei o computador. O sangue ferveu. Minha filha era apenas um bebê. E já estava envolvida em um jogo de mentira, ódio e podridão. Voltei à sala. Minha mãe estava dormindo, com o ar preso no peito. Abaixei-me ao lado dela. Eu vou resolver isso. Mas não por você. Nem por ela. Ela abriu os olhos, cansada, seca. Vai resolver para quem então? Para aquela criança. Aquela maldita que você trouxe para esse mundo sem nem saber quem era o pai? Eu sorri. Isso mesmo. Pela maldita. Que vai crescer com a verdade nos olhos. E nunca vai ser tratada como lixo por ninguém. Ela tentou me responder. Tossiu. Se contorceu. Mas eu já estava de pé. Indo embora. Aquela casa, agora, era um campo de guerra. E eu não recuaria. A polícia me esperava do lado de fora. Um dos agentes se aproximou. Vai apresentar queixa formal contra sua irmã? Assenti. E vou levar comigo tudo o que ela tentou esconder.
Inclusive a casa? Parei. Olhei para aquele casarão podre por fora e ainda mais podre por dentro. Não. A casa é dela. E da minha mãe? O policial pareceu confuso. Então, o que vai levar? Sorri de lado. O nome dela. E tudo o que ela construiu em cima do meu. Ele não entendeu. Mas logo entenderia. Porque, dali em diante, a minha vingança começaria. E, pela primeira vez na vida, eu não teria pena de quem me feriu. 2 semanas depois, eu estava diante de uma mesa pesada, num cartório do centro da cidade. Do outro lado, sentavam-se 2 advogados, um da Polícia Civil e outro que eu mesma havia contratado com o dinheiro do meu primeiro acerto judicial, o pagamento que a loja onde eu trabalhava fez para não ser processada após minha queda durante o expediente. Eu não tinha mais medo de enfrentar ninguém. A senhora confirma que os documentos foram assinados sem seu consentimento? O advogado perguntou, apontando para os papéis sobre a mesa. Confirmo. Tudo ali foi falsificado pela minha irmã. E pela minha mãe, que sabia de tudo. Podemos acionar o juiz ainda hoje para bloqueio imediato dos bens. Mas devo alertar, isso inclui a casa onde sua mãe está. Assenti, fria. Que bloqueie. A justiça não deve ter lar. Que ela durma onde o sistema permitir. Ele me encarou por longos segundos. Talvez esperasse hesitação. Talvez procurasse um fiapo de misericórdia em mim. Mas ali não havia mais filha. Nem irmã. Só uma mãe ferida e uma mulher de guerra. Fui embora daquele prédio com passos firmes. No bolso, levava as cópias de todas as denúncias protocoladas. Na cabeça, cada insulto que ouvi desde o dia em que anunciei minha gravidez. E no peito, Laura, meu motivo. Minha força. Meu motivo para não cair de novo. Naquela tarde, sentei no banco de uma praça e a observei brincar. Ela estava com um vestidinho rosa, presente da dona Marlene. Corri atrás dos pombos como se a vida fosse apenas aquilo, céu aberto, pés descalços e risadas. E então me veio a lembrança da minha infância. As bonecas da minha irmã sempre ganhavam vestidos novos. As minhas eram de bazar, de braço quebrado, cabelo cortado. Ela tinha quarto. Eu dividia com os livros e a máquina de costura da minha mãe. E se eu ousasse questionar, ouvia. Você sempre foi um estorvo. Aqui veio por acidente. Nunca foi sobre a gravidez fora do casamento. Nunca foi sobre vergonha. Ela só queria uma desculpa para me jogar no lixo. Mas agora, o lixo aprendia a voar. Na semana seguinte, recebi uma intimação. Eu deveria comparecer a uma audiência preliminar sobre o processo criminal contra minha irmã. No mesmo envelope, estava um pedido de reconhecimento de responsabilidade civil. Minha mãe alegava que os documentos haviam sido assinados sob pressão psicológica por mim. Ri. Por um instante, achei que fosse uma piada. Mas estava tudo ali, carimbado, autenticado. Ela queria me colocar como responsável pelo que a filha dela havia feito. Como se eu fosse a gênese de todos os erros. Como se eu tivesse arruinado tudo simplesmente por ter sobrevivido. Peguei o telefone e liguei para o advogado. Eu quero a guarda legal dos bens da casa. Quero impedir que ela transfira um prego sequer. E quero incluir um pedido de retratação pública. Ele, novamente, hesitou. Tem certeza? Isso vai expor a senhora. A mídia pode se interessar. O caso já tem peso por envolver falsificação e uso de identidade de terceiro. Que se interessem. Que vejam. Que publiquem. Quero que cada palavra dita contra mim seja esmagada com provas. A voz do advogado suavizou. A senhora é mais forte do que pensa. Desliguei. Voltei para casa. Laura dormia, cansada do parque, dos brinquedos improvisados. E eu sentei ao lado dela com um caderno nas mãos. Comecei a escrever. Não cartas. Não desabafos. Mas planos. Nos dias seguintes, fui às empresas onde minha irmã aplicou golpes usando meu nome. Conversei com gerentes, apresentei documentos, pedi depoimentos.
Um dos homens, um senhor grisalho de olhar cansado, segurou meu braço e disse: Ela disse que você estava em coma. Que era a única herdeira e por isso precisava adiantar papéis. Eu travei. Ela disse o quê? Que você estava internada com meningite. Que não tinha mais família, e que ela era guardiã legal. A imagem da minha filha engatinhando no tapete veio à tona. O som da minha mãe dizendo que Laura era uma maldição também. E tudo se embaralhou dentro de mim em uma raiva silenciosa. O senhor poderia testemunhar? Ele assentiu. Farei o que for preciso. No dia da audiência, vesti minha roupa mais simples. Cabelos presos, nenhuma maquiagem. Queria que me olhassem e vissem exatamente o que sempre tentaram esconder, uma mulher comum. Que resistiu. Que sobreviveu. Que agora lutava. Minha irmã estava algemada. Usava um blazer surrado, tentando manter a pose de mulher de negócios. Mas os olhos dela denunciavam o desespero. Ela me viu e forçou um sorriso. Veio me ver cair? Vai se fazer de santa agora? Me aproximei devagar, até que só nós duas pudéssemos ouvir. Não vim te ver cair, Fernanda. Vim te enterrar com as provas que você mesma deixou. O rosto dela se contraiu. Você está se vingando. É só isso? Não. Isso aqui, tirei os papéis da bolsa, é justiça. A vingança vem depois. Na sala de audiências, minha mãe entrou empurrada por uma cadeira de rodas. O rosto abatido, mas a boca ainda venenosa. Quando o juiz pediu silêncio, ela olhou diretamente para mim e sussurrou: Se você tivesse ido embora para sempre, nada disso teria acontecido. Levantei lentamente. Excelência, gostaria de pedir a palavra. Concedida, disse o juiz. Olhei para todos. A promotoria. A defesa. O público. Os olhos vazios da minha mãe. O desespero mudo da minha irmã. E então falei. Durante toda a minha vida, fui tratada como o erro. Como a filha que nunca deveria ter existido. Fui expulsa com um bebê no ventre. Passei fome. Fui humilhada. E agora, descubro que usaram meu nome como escudo para uma série de crimes. Mas hoje eu não estou aqui como vítima. Estou como prova viva de que não se enterra uma mulher forte. Nem com ódio. Nem com abandono. Silêncio. O juiz pediu que os documentos fossem analisados. As audiências seguintes seriam técnicas. Frias. Burocráticas. Mas aquela fala selou algo que não se registra em papel: eu não era mais o erro da família. Eu era o eco que voltava para assombrar quem me apagou. Após a audiência, a cidade inteira pareceu despertar para o nome a Juliana dos Santos. As redes sociais comentavam. Os vizinhos cochichavam. Pessoas que antes fingiam não me ver na fila do mercado agora sorriam como se sempre tivessem me conhecido. Hipócritas. Eu não estava interessada em aplausos. Nem em consertar reputação. A verdade é que não me importava mais com o que pensavam de mim. Tudo que me movia agora era Laura. E a certeza de que, quando ela crescesse, jamais diria que sua mãe se curvou diante da injustiça. Os jornais começaram a noticiar o caso. Golpe familiar expõe rede de fraudes com documentos falsificados. Usaram fotos antigas da minha irmã com legendas irônicas. Minha mãe, sempre tão preocupada com o que os outros diriam, estava agora sendo vista pela cidade como cúmplice de um esquema vergonhoso. E sabe o que ela fez? Mandou um bilhete. Escrito à mão, com sua caligrafia controlada, dizia: Pense bem antes de continuar. A família é o que temos de mais importante. O que passou, passou. Venha conversar. Eu ri. Família, ela disse. Família é o que te segura quando o mundo te vira as costas. O que estende a mão, mesmo quando você caiu no pior dos buracos. Ela não foi minha família. Ela foi a pedra amarrada no meu tornozelo enquanto eu afundava. Mas fui até ela. Não para conversar. Fui para dar o aviso final. Encontrei-a sentada no mesmo sofá onde, um dia, me disse que eu era uma vergonha.
O tubo de oxigênio agora parecia permanente. Os olhos dela se encheram de algo que tentei decifrar: medo, talvez, ou puro desprezo disfarçado. Veio fazer mais escândalo? Ela perguntou, com a voz trêmula. Não. Vim para encerrar qualquer ilusão. A casa será leiloada. As contas estão bloqueadas. E você está sendo processada como cúmplice. Ela bufou. Você é igualzinha ao seu pai. Fria. Cruel. Fria? Cruel? Ri com amargura. A senhora me expulsou grávida, me deixou passar fome, permitiu que usassem meu nome para fraudes, e agora quer falar de crueldade? Ela não respondeu. Apenas olhou para a janela, evitando meu rosto. Como se olhar para mim fosse o mesmo que encarar o espelho dos erros dela. Eu poderia ter ajudado. Se tivesse estendido a mão quando precisei. Eu teria feito tudo diferente se tivesse recebido uma gota de afeto. Mas a senhora não me deu chance. E agora não sou mais aquela filha indefesa. Agora, eu tenho uma filha. E vai usar ela para me destruir? Cuspiu, com a voz ferida. Não. Vou usar ela como meu norte. Porque ela merece viver num mundo em que mulher nenhuma baixa a cabeça para ser aceita. Deixei o envelope sobre a mesinha de centro. Nele, estavam todos os documentos da justiça sobre a penhora da casa. Com data, hora e ordem judicial de desocupação. Ela não disse mais nada. E eu fui embora. Dias depois, meu telefone tocou. Era do hospital. Laura tinha sido selecionada para um programa de creche gratuita para mães em situação de recomeço, graças a uma assistente social que ouvirá meu depoimento na audiência. Achei que seria uma forma de reconhecimento, ela disse ao telefone. Sua força é algo que merece ser recompensada. Eu chorei baixinho. Pela primeira vez, não por dor, mas por gratidão. Voltei a trabalhar em uma padaria pequena, onde o dono me dava liberdade para levar Laura nos dias em que a creche estivesse fechada. Comecei a juntar dinheiro, centavo por centavo. E quando as primeiras parcelas dos processos começaram a cair na conta, pela restituição dos danos morais e uso indevido da minha identidade, percebi que poderia respirar. Ainda não era liberdade plena. Mas era o começo. Enquanto isso, minha irmã mofava em silêncio na prisão. Nenhuma ligação. Nenhuma visita. Ela, que um dia debochou de mim, agora pedia por mim na lista de contatos autorizados. Neguei. Todas as vezes. Se ela queria uma chance de redenção, teria que encontrar sozinha. E não encontrar nada era exatamente o destino que merecia. Minha mãe, por sua vez, resistia como podia. O laudo médico já dizia que ela não tinha mais muito tempo. Os pulmões não respondiam aos tratamentos. Mas ela se recusava a ir para o hospital público. Achava indigno. Queria morrer no sofá da sala. Mas a sala já não era mais dela. No dia da reintegração de posse, ela tentou chamar vizinhos para impedi-los. Alegou ser idosa. Enferma. Abandonada. Mas ninguém apareceu. Nenhum. E eu estava lá, de pé na calçada, com Laura nos braços, assistindo à chegada da equipe da justiça com olhar firme. Ela está dentro? O oficial perguntou. Está, respondi. Deseja acompanhar? Não. Só quero que façam o que a lei manda. E me avisem quando ela estiver fora. Demorou cerca de 20 minutos. Ela saiu amparada por duas agentes, com os olhos marejados e um cobertor nos ombros. Me viu. Tentou falar algo. Mas eu apenas virei as costas. Ela nunca entenderia. Porque o amor que eu tinha por ela morreu no dia em que me deixou com fome, grávida, na chuva. E agora, tudo o que restava era justiça. Com o dinheiro do processo, aluguei um apartamento modesto, mas seguro. Pintei as paredes com cores claras. Comprei uma cama nova para mim e um bercinho de princesa para Laura. Montei uma pequena estante com livros infantis e bonecas que ela pudesse chamar de suas. A primeira noite naquele novo lar foi silenciosa. Não de abandono, mas de paz. Laura dormia.
E eu fiquei olhando para ela por horas, como se estivesse vigiando um tesouro. Como se, a qualquer momento, tudo pudesse desmoronar. Mas não desmoronou. A verdade é que, pela primeira vez em muito tempo, eu sabia que o que estava construindo era meu. Não herdado. Não imposto. Meu. Feito com minhas mãos, meu sangue, minha força. Alguns dias depois, encontrei na caixa do correio uma carta da Defensoria Pública. Era da minha irmã. Um pedido de perdão escrito à mão. Dizia que não sabia o que estava fazendo. Que a mãe a pressionava. Que me invejava, porque mesmo com tudo contra, eu seguia em frente. E que Laura era a única luz que restava naquela história. No fim da carta, pedia para conhecer a sobrinha. Eu rasguei. Sem culpa. Sem hesitação. Porque certas pessoas não merecem o privilégio de recomeçar onde destruíram tudo. A luz que ela dizia ver em Laura era a mesma que tentou apagar antes mesmo de acender. Mas agora era tarde demais. Muito tarde. Naquela manhã, Laura acordou cedo, como sempre fazia, chamando a mamãe com a voz doce de quem ainda não conhecia o peso do mundo. Levantei, fui até o berço e a peguei nos braços. Ela cheirava a leite morno e futuro. Hoje é um dia importante, filha. A mamãe vai resolver o que falta pra gente nunca mais olhar para trás. Ela não entendeu, claro. Sorriu, colocou a mãozinha no meu rosto e me abraçou com força. E aquele abraço foi a bênção que eu precisava para fechar aquele ciclo. Era o último julgamento. Desta vez, não havia só papéis sobre a mesa. Havia nomes. Culpas. Sentenças. E a verdade, nua e crua, exposta diante de todos. Minha mãe não estava presente. Segundo o advogado dela, estava internada, em observação, com a saúde deteriorando dia após dia. Não duvidei. Não me importei. Minha irmã estava lá. Cabelos descoloridos pela falta de cuidados, olheiras fundas, e aquela postura de quem já não tinha mais argumentos. Ela me encarou quando entrei na sala. Mas eu apenas olhei para o juiz, para os papéis, e depois para frente. A senhora Juliana deseja fazer considerações finais? Perguntou o juiz. Levantei. Desejo, sim, excelência. E respirei fundo. Não havia raiva na minha voz. Não mais. Havia firmeza. Havia clareza. Havia justiça. Por muito tempo, eu tentei entender o que fiz de errado para merecer o tratamento que recebi. Ser expulsa grávida. Ser chamada de vergonha. Ser traída por aquelas que deveriam me proteger. Mas eu percebi que não fiz nada de errado. A única coisa que fiz foi existir. E isso foi o bastante para ser rejeitada. Olhei para minha irmã. Você me usou. Usou meu nome, minha história, minha dor. Fingiu que eu estava morta para pegar o que queria. Falsificou, mentiu, destruiu. E agora, quer o quê? Que eu estenda a mão. Ela tentou desviar o olhar, mas não conseguiu. A verdade é que vocês me jogaram no chão esperando que eu implorasse. Mas eu levantei. E agora, vocês é que rastejam. E eu não tenho pena. Senhora Juliana, o juiz interrompeu, apenas considerações formais, por gentileza. Assenti. Excelência, eu quero apenas garantir que toda e qualquer indenização seja revertida em nome da minha filha, Laura dos Santos. Quero assegurar que ela jamais será prejudicada por esse histórico. Que nunca será associada a esse sobrenome por vergonha. Quero protegê-la como ninguém me protegeu. Silêncio. O juiz se recostou na cadeira. Consultou os papéis. Então disse, em voz clara: a Corte reconhece o uso indevido da identidade da senhora Juliana dos Santos. Decreta-se a indenização integral no valor de R$ 120 mil, com transferência imediata para a conta em nome da menor Laura dos Santos. Decreta-se também a perda de bens por parte da ré Fernanda dos Santos, incluindo a residência que fora, até então, partilhada com a mãe, senhora Leandra dos Santos. A residência será leiloada e os valores repassados integralmente à autora como reparação civil. Fica encerrado o processo. Martelada. Fim.
Minha irmã desabou. Chorou. Caiu de joelhos, dizendo que não queria aquilo. Que tudo foi um erro. Que estava arrependida. Mas ninguém respondeu. Porque o tribunal da vida não aceita apelação tardia. Naquela noite, comprei um bolo. Pequeno. Simples. Com glacê branco e uma vela rosa. Era o aniversário de 2 anos de Laura. Só estávamos nós duas. E a dona Marlene, que apareceu com um brinquedo de madeira e um sorriso tímido. Cantamos parabéns. Tiramos uma foto. E Laura, com os olhos mais felizes que já vi, gritou: "Mamãe, assopra comigo." Eu assoprei. E aquele sopro foi mais do que uma vela apagada. Foi o apagar do passado. Do abandono. Do silêncio. Uma semana depois, recebi uma ligação do hospital. Minha mãe havia falecido. O coração falhou. Não houve tempo para transplante. Nem para despedidas. A senhora deseja cuidar do funeral? A atendente perguntou. Não. Respondi. Ela já teve o que merecia em vida. Eu só quero que encerrem o nome dela no meu histórico. Entendo. A senhora deseja declarar ausência de vínculo? Desejo declarar liberdade. Desliguei. Respirei fundo. E, pela primeira vez, não chorei. Não por ela. Não por mim. Eu não devia mais lágrimas a ninguém. Com o valor da indenização, comprei um pequeno sobrado em uma rua calma. Laura teria um quarto com parede lilás, estante cheia de livros e uma varanda com vasos de flores. Montei um ateliê de costura. Comecei a vender pela internet. Meus vestidos ganharam fama entre gestantes que, como eu um dia fui, precisavam se sentir bonitas mesmo em meio ao caos. E quando me perguntavam de onde vinha tanta força, eu respondia: vem de quem um dia não teve outra escolha a não ser sobreviver. No final de um dos meus vídeos, escrevi: as mães rejeitadas, abandonadas, ridicularizadas, vocês não são lixo. São raiz. São rocha. São abrigo. A publicação viralizou. Mensagens começaram a chegar de todos os lados. Mulheres dizendo que me viam como exemplo. Outras dizendo que queriam ser minhas clientes. E algumas dizendo que minha história ajudou a evitar suicídios. Eu chorei, sim. Mas desta vez, de luz. Porque agora, finalmente, eu entendia, minha dor não foi em vão. 5 anos se passaram. Laura cresceu forte, feliz. Brilhante como o sol que ela tanto ama. No primeiro dia de aula, ela me abraçou e disse: mamãe, se alguém me bater, eu bato de volta, tá? Eu ri. Não, filha, a gente tenta conversar primeiro. Mas se for igual àquela vovó má que você falou, eu não falo com ela nunca. Abracei forte. Isso mesmo. Você não precisa aguentar quem não te ama. Ela sorriu, segura. E naquele momento, soube, a cadeia que me prenderam foi destruída. E a liberdade, enfim, era herança de sangue passada para a filha que nasceu da dor, mas viveria na força. Nunca mais ouvi falar da minha irmã. Ouvi dizer que tentou sair do país e não conseguiu. Que está vivendo de favor na casa de um conhecido distante. Não importa. O que importa é que eu não olho mais para trás. Porque minha história não acabou no abandono. Ela recomeçou na resistência. E terminou aqui com justiça, com verdade, com vida. E com a minha filha nos braços, dizendo: mamãe, eu te amo até o céu. Sim, filha. E eu te amo até o céu. E de volta. Sempre. Fim.